seja bem-vindo novamente ao podcast Tributário ao Pé do Ouvido. Hoje aqui estou eu, Felipe Sancafortes, e meu amigo Carlos Renato Cunha. Tudo bom, Carlos? Tudo bem? Olá, ouvintes. É uma alegria estar aqui de novo com vocês. E hoje a gente vai tratar de alguns temas da atualidade, mudanças recentes na legislação e que tem alguns impactos tributários, não é, Felipe? É isso aí. Antes da gente começar, queria convidar vocês aqui a participar com a gente por e-mail, pelas mídias sociais. Vocês podem mandar dúvidas, sugestões de pauta, conversas, elogios para o e-mail do podcast, contato@tributário ao pé do ouvido. E também, tanto o podcast quanto eu e o Carlos, a gente está em todas as mídias sociais, Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter. Basta seguir a gente ali. Muito bem, Felipe, então hoje nós conversamos e, tendo em vista, estamos com um governo federal novo, na verdade, uma mudança aí de linha ideológica no governo federal. E no último ano, nesse último ano de 2019, nós tivemos várias mudanças legislativas que mudaram a tradição até, em alguns pontos, tradições assim longevas do nosso direito positivo. Então, a nossa ideia hoje seria trazer alguns pontos de reflexão sobre a dimensão tributária das mudanças que a Lei da Liberdade Econômica, a MP do Contribuinte Legal e a MP da Carteira de Trabalho Verde e Amarela trouxeram ao nosso direito sob essa dimensão tributária. Não é isso, Felipe? É isso aí. Vamos começar então, fazer a ordem cronológica aqui, começar pela Lei da Liberdade Econômica. Podemos começar. Bom, a Lei da Liberdade Econômica, ela é fruto da conversão da medida provisória número 881 de 2019 e se transformou, foi convertida na Lei Federal 13874 de 20 de setembro de 2019. E ela veio assim com a promessa de modificação de toda uma tradição do nosso direito em relação à liberdade de atuação econômica. Ela institui a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado. E é interessante porque ela tenta trazer uma harmonização do ponto de vista nacional sobre o aspecto de licenciamentos que uma atividade econômica precisa ter, para poder atuar na economia. E ela se arvora, e aí eu acho uma coisa interessante porque é uma novidade, ela se arvora na condição de norma geral, nacional, sobre o tema de direito econômico, com base naquela competência concorrente do artigo 24 da Constituição Federal. E aí todo mundo sabe como funciona. Quando nós falamos de competência concorrente, ali do artigo 24, inciso 1, no caso direito econômico na Constituição Federal, os entes federativos, Estados-membros, Distrito Federal e também os municípios, com base no artigo 30, inciso 1, legislar sobre interesse local, eles podem tratar da matéria de forma supletiva, inclusive com competência legislativa plena, enquanto não vier a norma nacional. Mas aí, se a União Federal estabelece a norma nacional, a legislação dos demais entes federativos perde a eficácia no que ela for contrária. Então, esse é o escopo dessa lei. Ela pretende trazer esse caráter de norma nacional, regulamentando esse aspecto. Carlos, legal, isso daí mesmo. E o que você enxerga aí em matéria tributária que essa lei da liberdade econômica pode impactar? Bom, na verdade, Felipe, antes de falar do impacto tributário que é indireto, nesse aspecto, e nem é talvez o tema mais relevante dessa lei, é só um ponto tributário para reflexão que nós vamos ter. Mas o que essa lei, na verdade, traz de grande mudança é que ela prevê atividades de baixo risco que, na verdade, que não haveria mais necessidade de nenhum licenciamento por órgãos públicos para funcionamento. Então, isso, na verdade, é uma revolução no nosso direito, porque é algo que nunca foi previsto. Sempre se pensou para abrir qualquer tipo de atividade, para iniciar uma atividade, a necessidade de vários licenciamentos, principalmente o famoso alvará da prefeitura, como se diz no linguajar leigo. Então, agora nós teríamos certas atividades em que esse licenciamento não seria necessário. É óbvio que aqui o impacto direto não é no tema de direito tributário, é de direito administrativo, código de posturas, e aqui também eu não estou fazendo nenhum tipo de ode ou elogios de forma crítica a essa lei, porque existem várias questões ainda não resolvidas. Essa mudança de paradigma em relação à atividade de baixo risco, ela gera várias consequências que ainda não foram medidas. Inclusive os municípios, as procuradorias de município, os órgãos fazendários de controle de posturas ainda não sabem muito bem como aplicar isso. Esse é um tema que com certeza já existem ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal.
pelo menos uma delas, a do PDT, ela discute essa questão por lesão à autonomia dos entes federativos para legislar, além de ter, supostamente, segundo essa versão, né, essa alegação, ter levado o princípio da livre iniciativa a um patamar intocável em relação a outros princípios que também precisam ser levados em conta, como a questão da segurança, do sossego, vigilância sanitária. Então tem várias questões ali que ainda vão ser equacionadas. Isso ainda não está resolvido. Vamos ver ainda muitas discussões. Agora, do ponto de vista tributário, o que eu acho interessante é o seguinte: a partir do momento que você considera que existem atividades que não precisam mais de licenciamento, aquela famosa taxa de vistoria de estabelecimento, a famosa taxa de fiscalização de estabelecimentos, o nome varia. Ela, na verdade, em relação a esses contribuintes de baixo risco, ela não poderia ser cobrada, porque diferente da situação, não existe a necessidade da fiscalização. Então, a gente teria, de forma indireta, uma isenção, porque na verdade não é questão de isenção, né? Porque na verdade não haveria incidência da norma, porque o município não poderia mais fiscalizar aquelas atividades. Se ele não pode fiscalizar, ele não tem poder de polícia. Se ele não tem poder de polícia, ele não pode cobrar a taxa de fiscalização de estabelecimento ou o nome que tiver Brasil afora. Então essa é uma primeira questão interessante sobre esse aspecto. E aqui o que vai acontecer? É interessante, esse é um dos temas que vai ter que ser analisado com muita calma, é que essa norma geral de direito econômico, como ela se arvora, ela não abrange direito urbanístico no sentido de zoneamento. E zoneamento é realmente um tema específico municipal. Então, assim, essas taxas normalmente elas fiscalizam a atividade, mas elas também fiscalizam a localização, para saber se a atividade pode estar localizada em determinada zona do município. E sobre esse aspecto, os municípios ainda continuam com competência plena de fiscalização. Então, essa falta de previsão de pedido de alvará vai gerar toda uma confusão de como os municípios vão fiscalizar a localização. E, da mesma forma, se eles podem fiscalizar a localização e não a atividade empresarial, nessas atividades de baixo risco, nós vamos ter aí a necessidade, talvez, de mudança legislativa para separar o valor da taxa de fiscalização em relação à localização e em relação à fiscalização. Então essa é uma das loucuras que advém dessa mudança, que é bastante impactante. Carlos, começar uma questão aqui. A intenção dessa lei da liberdade econômica não seria, na verdade, desburocratizar a constituição, a montagem de uma empresa? Ou seja, para você fazer a empresa, você conseguiria operacionalizar ela muito mais rápido, sem tanta interferência, sem tanta necessidade de buscar o poder público. Mas dali em diante, o funcionamento, né, a operação da empresa, ela não fica sujeita ao poder de polícia do estado, do município, como sempre for, que aí daria o direito de fiscalizar e de cobrar essas taxas de vistoria, talvez não de licenciamento, né, de funcionamento, mas a de vistoria a princípio, taxa de bombeiro, essa coisa rara toda? Então, Felipe, olha, isso são temas que ainda vão ter as suas arestas aparadas, né? Tô pensando aqui nas atividades de baixo risco, obviamente. As atividades a que tem a baixo risco B, a de risco médio, essas continuam, simplesmente há, em alguns momentos, a inversão. Então, se por acaso não for concedida a licença para funcionamento num certo prazo, considera-se concedida. Então, eu acho que tudo isso vai no caminho da desburocratização. Em relação às atividades de baixo risco, é engraçado porque aqui nós vamos ter visões ideológicas diferentes conforme a sua linha ideológica. Então, alguém que seja mais liberal e esteja defendendo mais, talvez, o livre mercado ou o empresariado, um advogado que advoga para a empresa, talvez ele tenha uma visão assim, nossa, que ótimo, né? Agora eu vou conseguir atividade, esse Estado que nos atrapalha. Se você tiver alguém de uma visão um pouquinho mais, talvez, estatista, ou então mesmo servidores públicos que atuam ali no poder de polícia, que conhecem os meandros da confusão, eles talvez vão olhar isso aqui com um pouquinho mais de receio. Então é o que a gente tem sentido. Porque o que acontece? Nas atividades de baixo risco, é engraçado que a gente saiu de uma linha ideológica para aqui talvez o extremo oposto. Realmente me parece que a intenção da legislação foi liberar geral. Então, assim, se você é de baixo risco, você pode simplesmente começar a funcionar e acabou. A única coisa que o município poderia fiscalizar é se você está no zoneamento correto. Porque nem horário... Agora, também segundo essa lei, o horário também agora é livre. Então, esse é um dos pontos que vai com certeza ter discussão no judiciário. Não só sobre o aspecto trabalhista, mas sobre o aspecto de posturas municipais. Agora, o que acontece? A partir do momento que essa atividade é completamente livre e você não precisa de licenciamento prévio e não vai ter alvará, o poder de polícia posterior também seria desnecessário, porque a tua atividade é livre. A única coisa que eu preciso fiscalizar, se você está na localização correta segundo as leis de zoneamento. Então, esse me parece que houve realmente um corte do poder de polícia administrativo daquele código de posturas. Agora, qual que é a questão? Obviamente que daí é o que prevê aqui a lei, que o que o município vai poder fiscalizar da atividade que está em funcionamento livre, pela livre iniciativa, segundo essa lei, é se realmente ela está enquadrada como de baixo risco.
Agora, se ela tiver de baixo risco, já não tem mais poder de polícia municipal sobre aquela atividade. Se ela não for de baixo risco, aí vai ter autuação, etc e tal. Então, talvez o que dê para discutir é o seguinte, essa fiscalização potencial ou efetiva, tem aquela discussão, né, se taxa de polícia pode ter cobrança por fiscalização potencial, o Supremo já disse que sim, tem toda aquela discussão. Essa fiscalização, ela ensejaria a cobrança da taxa de fiscalização? Então, essa é uma questão que poderia ser levantada. Como eu tenho que fiscalizar a atividade para saber se ela está enquadrada, então essa seria uma situação. Mas não só a taxa, poderia inclusive chegar a lacrar o estabelecimento pelo falta de alvará. Exatamente, que se ela não for de baixo risco, exatamente, poderia ter inclusive daí, imagina, né, às vezes a pessoa se auto-enquadrando como de baixo risco, que é uma atividade que gera problemas de vigilância sanitária graves. O problema que eu considero aqui é o seguinte, essa lei previu que, se os municípios não legislarem estipulando quais são essas atividades de baixo risco, segundo o seu interesse local, será aplicado a previsão geral estipulado pelo Conselho Gestor da Rede Sim. Então, e hoje nós temos essa resolução que foi expedida exatamente com base na MP de origem dessa lei, que é a resolução número 51 de 11 de junho de 2019. E essa resolução, primeiro, ela tentou coadunar os interesses de fiscalização em relação ao zoneamento, ambiente e tal. É discutível, bastante discutível. E ao final, nós temos uma lista gigantesca de atividades que seriam consideradas de baixo risco. Algumas que eu, ao ler, fiquei com receio. Então, lugares com reunião de até 100 pessoas. Então, assim, são situações bastante discutíveis. A gente, quando para pra pensar nesse poder de polícia, a gente está falando aqui, na verdade, estamos fugindo, né, meio off-topic. A parte tributária é muito específica, é a questão do poder de fiscalização e a taxa decorrente. Mas quando a gente pensa, por exemplo, na questão do poder de polícia, a gente acaba sempre lembrando daquela situação trágica lá da Boate Kiss de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Obviamente que aquela atividade estaria fora da situação de baixo risco, mas é que a gente nunca sabe o risco que pode ter em algumas dessas atividades da lista. Tem coisas ali que são bastante discutíveis, mas isso é um tema que vai ser com certeza aprofundado depois. O que me parece aqui, eu gostaria de só de chamar a atenção aqui já no ponto de vista acadêmico, é que me parece existir aqui, mais uma vez, aquela tendência de centralização legislativa da União, né? O que é uma tendência brasileira, né? Apesar de nós sermos uma federação, a gente tem uma tendência cada vez maior aqui de centralização legislativa e normativa, até por ato infralegal de um comitê gestor em relação à legislação de posturas municipais. Isso é algo que está bastante presente. Então a gente vai ver mais, vamos dizer, reflexos dessa discussão no futuro. E será que não poderiam usar também o regulamento da Previdência Social na hora que vai lá e classifica o grau de risco das atividades econômicas para fins de alíquota do RAT e do SAT? Será que essa classificação também não poderia ser usada aí? Eu acho que não, porque a função pode ser que em alguns momentos elas se encontrem, mas eu acho que o risco observado é diferente, porque no caso da Previdência, o que está sendo observado é o risco para o trabalhador. E aqui, na verdade, quando eu falo de posturas e risco, pode ser que tenha risco também para o trabalhador, normalmente vai ter também, mas é o risco para o usuário e para o entorno, né? Entendi. Então, a atividade como um todo. Exatamente. Então, isso com certeza vai ter bastante discussão, viu, Felipe? Bem legal. O que mais que você achou aí? Olha, assim, tem coisas aqui que eu vou ser bastante sincero com o ouvinte, são coisas que ainda precisam ser refletidas de forma profunda, das mudanças da lei da liberdade econômica. A gente vai trazer aqui alguns pitacos. Vamos dizer assim, a gente vai levantar a bola para futuras discussões. Inclusive, né, Felipe, a gente pode talvez fazer programas específicos sobre alguns desses temas. O primeiro deles, e aí eu vou passar a bola para o Felipe, me parece que é a questão da mudança do artigo 50 do Código Civil, que trata da desconsideração da personalidade jurídica, porque nos parece aqui nós vamos ter impacto sim em relação a questões de grupo econômico, de desconsideração em matéria tributária, que são temas bastante atuais. O que você acha disso, Felipe? Olha, Carlos, essa questão de grupo econômico no direito tributário, ela sempre foi um pouco controversa. Ela até, hoje eu vejo que ela está um pouco no limbo aí, porque simplesmente você não tem uma legislação específica. Então houve aí uma construção jurisprudencial sobre esse tema. Há um certo entendimento pacificado hoje, mas eu vejo, na minha opinião, que esse entendimento está com algumas premissas equivocadas, né? E aí essa jurisprudência foi evoluindo, até mesmo motivado principalmente em razão da prática da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que começou a invocar esse artigo 50 do Código Civil como um dos fundamentos também de formação de grupo econômico, de responsabilização de pessoas físicas e jurídicas vinculadas
vinculadas a um grupo econômico. Chegou-se até a construção da desconsideração da personalidade jurídica inversa. Você desconsidera uma pessoa jurídica para alcançar o sócio, aí depois você desconsidera a personalidade física do sócio para atingir eventuais pessoas jurídicas que ele possa ter. Mas enfim, em linhas gerais, né, como é que é hoje a jurisprudência da responsabilização do grupo econômico? A jurisprudência, principalmente da STJ, ela vai com base no artigo 124.1 do CTN, né, que fala lá que são solidariamente responsáveis as pessoas que possuem interesse comum na situação de fato que consubstancia o fato gerador da obrigação tributária, uma coisa assim. O primeiro erro que eu vejo nisso daí é muito simples, né? Esse artigo 124.1, ele não é hipótese de responsabilidade. Não é e nunca foi. Esse 124.1 é a hipótese de contribuintes da obrigação tributária. Se a pessoa está diretamente relacionada ao fato gerador, se ela concretiza o fato gerador, ela é contribuinte. Ela não é responsável. Eu vejo que a questão de responsabilidade solidária de fato é o que estaria lá no 124.2, que são as pessoas definidas em lei. E isso ele traz um problema no que diz respeito à formação de grupo econômico, porque, como eu disse, não existe uma norma, uma regra específica imputando responsabilidade para pessoas jurídicas que compõem o grupo econômico. Então, Felipe, só para a gente, cada um aqui dá sua opinião e tal, em relação ao artigo 124, eu não sei se eu concordo totalmente com você, porque eu tendo a ler os dois incisos como complementares. Porque se eu ler o inciso 2 isolado, ele não tem limite. Então seria solidário qualquer um, que a lei previsse. Se você lê o 2 junto com 1, você está limitando o 2. Então, poderia ser qualquer um que a lei previsse, desde que eles tenham interesse comum no fato que constitui o fato gerador, por assim dizer. Nesse caso, olha que interessante, muitos dos grupos econômicos que são reconhecidos no judiciário, em matéria tributária, que é o que nos interessa aqui, eles não teriam validade, não seriam válidos, porque não basta ser grupo econômico. Para que haja responsabilidade solidária, as empresas do grupo econômico teriam que ter atuado naquele mesmo fato que gerou, teriam que ter interesse naquele mesmo fato que gerou a incidência tributária. Então eu acho que só para constar aqui minha opinião a respeito disso, mas pode continuar seu raciocínio. Não, esse efeito final eu acho que é perfeito e ele é aplicável. O contesto aqui é o rótulo que está dando, porque nesse caso, se fica demonstrado no processo que mais de uma empresa atuou conjuntamente na ocorrência do fato gerador, na verdade eles não são responsáveis. Eu vejo que ambos são contribuintes. É que o problema que surgiu, ao meu ver, é justamente em caso diferente. É quando não tinha essa participação conjunta, né? Quando era o simples fato de empresas pertencerem ao mesmo grupo e a Fazenda buscar responsabilizar essas outras empresas diante da inadimplência da empresa que aparece como contribuinte. Aí, nesse caso, esse 124.1, seja a responsabilidade, seja a hipótese de contribuinte, ele não se aplicaria. É o que começou a desencadear a aplicação do artigo 50 do Código Civil. E eu cheguei a ver até argumentos aí do tipo, olha, o simples fato de duas empresas pertencerem a um grupo econômico surgiria aí o interesse conjunto que seria um interesse econômico. À medida que é um grupo econômico que atuam conjuntamente para construir um patrimônio, para chegar a um objetivo de lucro, se uma empresa ela provocaria um inadimplemento, isso automaticamente geraria um lucro para uma segunda, então, a razão disso, ela se beneficiaria. Quando esse artigo 50 começou a ser usado para buscar a responsabilização de terceiros, né, por créditos tributários, muito se discutiu essa questão do que seria desvio de finalidade, do que seria confusão patrimonial. Porque, de fato, às vezes uma questão de grupo econômico, você vê administração conjunta, você chega a ver trânsito de capital entre uma e outra, você vê operações de mútuo, enfim, são operações que são normais, acredito eu, no dia a dia de uma empresa, mas que se começou a dar uma característica ilícita para esse tipo de operação, justamente para tentar buscar aí, para cravar uma hipótese de responsabilidade. E aí que veio a jurisprudência do STJ e acabou se firmando, né, que desvio de finalidade é a utilização de uma empresa para uma finalidade de outras, além daquelas que ela foi constituída, né, e aqui se usa muito, como exemplo, naquele caso, se forma uma holding patrimonial, que a princípio a ideia por detrás de uma holding é você facilitar uma administração, trazer uma administração mais eficaz para um patrimônio, mas que na verdade ela é utilizada para blindar, para tentar frustrar uma execução, tentar frustrar credor. Então, nesse sentido, essa holding, né, essa empresa, ela tem um desvio de finalidade. Ou uma confusão patrimonial, que é quando você não tem uma separação muito clara entre o patrimônio da pessoa física, da pessoa jurídica ou de duas ou mais pessoas jurídicas, né? Mas isso era uma construção jurisprudencial. Uma pesquisa simples lá no site da STJ, você acha diversas decisões nesse sentido. E aí que a lei da liberdade econômica ela vem e deixa mais claro, né? Eu vejo assim que essa legislação ela internalizou essa jurisprudência do STJ e hoje está positivada, né? Então hoje você já não depende mais de uma decisão do Poder Judiciário para dizer que naquele teu caso tem ou não um desvio de finalidade ou
uma confusão patrimonial. Agora cabe, a meu ver, a fiscalização, né? Ou até mesmo a procuradoria no bojo de um processo, quando for buscar essa providência, demonstrar esses pressupostos aqui no caso concreto. Então a lei está muito clara ali, o que se entende agora por desvio de finalidade e o que se entende por confusão patrimonial. Vou ler para vocês aqui. Na nova redação do artigo 50 do Código Civil, está lá no parágrafo 1º. Para os fins do disposto nesse artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Então você vê, tem uma conduta subjetiva aqui agora que precisa ficar clara no caso concreto para que tenha essa desconsideração. Parágrafo 2º. Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por, inciso 1, cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações de sócio ou do administrador ou vice-versa. É aquela coisa da empresa pagar a conta do sócio. Quase nunca acontece, né? Nunca vi. Inciso 2. Transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificantes. É a blindagem patrimonial. Que interessante, proporcionalmente significante. Então, se for uma empresa de faturamento bilionário, talvez entregar uma Mercedes para o sócio e tal, seja tranquilo, né? Aí não tem problema, né? O sócio integralizar a Mercedes porque vai aumentar capital social. Isso acredito que pode. Brincadeiras à parte, mas é muito boa a definição aqui da lei. E o inciso 3, outros atos de descumprimento de autonomia patrimonial, né? O que dá uma abertura aí para caracterizar outras condutas como esse tipo de finalidade. Muito bem. Felipe, eu acho que ficou bem explicado aí os impactos possíveis da mudança do artigo 50 do Código Civil, né, que a gente vai vendo um amadurecimento na jurisprudência administrativa e judicial. Agora, tem um ponto que eu vi aqui agora. Eu gostaria de ver se a gente consegue fazer uma reflexão. E tem um link com o nosso último episódio, que trata do artigo 135 do CTN, que você estrelou, Felipe. É o seguinte, olha o que diz o parágrafo 5º do artigo 50 do Código Civil, agora com a nova redação, trazida pela Lei da Liberdade Econômica. Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. Será que aqui não dá para fazer um link lá com as razões para a responsabilização do sócio administrador, lá do caput do artigo 135? É algo que talvez dê para pensar. Porque, por exemplo, eu não sei se dá para pensar que, será que uma atuação fora do objeto social seria uma mera expansão, sem modificação formal do objeto social, então não seria desvio de finalidade, não seria ilícito? Será que isso exclui o artigo 135 ou são coisas diferentes? Porque aqui é para fins de desconsideração. O artigo 135 não é desconsideração, é responsabilização tributária. Então talvez existam objetos diferentes ali, né? Mas fica um ponto para reflexão, né? Interessante. Com certeza. Na verdade, eu acho que se complementa. Porque se a gente partir do pressuposto lá que o artigo 135 você demanda um ato egoísta, digamos assim, do preposto, do administrador, ou seja, ele age sob o manto da pessoa jurídica, mas em benefício próprio, eu acredito que esse artigo 5º vai integrar no seguinte sentido: se essa expansão ou essa alteração de finalidade ela for decorrente da pessoa jurídica, né, é um ato assim deliberado, foi, por exemplo, aprovado em assembleia, foi discutido, é um contrato social que está sendo ajustado, é um plano de negócio que vai sendo feito, ou seja, um ato de gestão, digamos assim, né, vamos resumir dessa forma, eu acredito que não teria responsabilização nenhuma, né, e aqui fica muito claro, você não teria nem a responsabilização da pessoa física ou jurídica no sentido material, do artigo 135, e também não corre risco da desconsideração da personalidade jurídica, que é uma responsabilidade patrimonial, com base no artigo 50 aqui do Código Civil. Bom, então nós temos aqui esse primeiro ponto, né, que nós consideramos que vai gerar um grande debate em relação à desconsideração e à responsabilidade da pessoa jurídica no aspecto tributário. E tem um outro ponto, logo depois, que também houve uma mudança do Código Civil, que, a meu ver, vai gerar também um grande impacto em toda a discussão sobre o planejamento tributário abusivo, abuso de formas, a necessidade de propósito negocial, exatamente, que é um tema candente aí da jurisprudência em relação ao planejamento tributário. E aqui nós temos uma mudança do Código Civil trazida pela Lei da Liberdade Econômica, lá no artigo 113, no parágrafo 1º, que prevê que a interpretação do negócio jurídico
deve ter atribuição de um certo sentido. E aí nós temos alguns pontos que nos parecem que podem gerar impactos nessa discussão no direito tributário sobre propósito negocial. É verdade, Carlos. Essa questão do propósito negocial, a gente vê que é uma questão que ela vai e volta na jurisprudência administrativa, né? Ela é muito forte lá no âmbito do CARF. Então você já viu, a gente vê decisões lá no começo que fala que você fazer um planejamento tributário, desde que ele seja lícito, ele é válido. Depois começa a surgir essa questão do propósito negocial. Você não pode praticar atos jurídicos com a finalidade única e exclusiva de economizar tributo. Tem que ter um propósito por trás daquilo. Qual é o objetivo dentro da tua atividade empresarial que te levaram a tomar aquelas decisões e, num golpe de sorte, de uma maneira muito feliz, te levou a reduzir tributo, né? E agora a gente tem decisões mais recentes também dizendo, voltando àquela questão, que você conseguir se organizar para pagar menos tributo é um propósito negocial, né? Você conseguiu se organizar dentro da sua empresa objetivando pagar menos tributo. Enfim, mas eu vejo aqui que esse artigo 113, exatamente como você falou, ele vem colocar mais elementos aí para você conseguir dizer se um negócio jurídico, ele foi feito dentro da legalidade ou não. E eu acho que ele traz mais elementos para separar ou para aumentar aquela linha tênue entre um negócio jurídico lícito e um negócio jurídico ilícito, né? Abusivo. Muito bem, então vamos aguardar também os desdobramentos sobre essa discussão desse dispositivo. Mas são grandes novidades, né, que vão gerar impactos que, aliás, à primeira vista poderiam não ser imaginados. Continuando ali na Lei da Liberdade Econômica, um outro ponto que eu verifiquei que tem a relevância tributária é a previsão do artigo 10, que modifica a Lei 12.682, autorizando o armazenamento em meio eletrônico de quaisquer documentos. Ele diz meio eletrônico, óptico ou equivalente, de documentos públicos e privados, dando completa garantia e possibilitando o descarte. Então, isso tem um impacto em matéria tributária, porque também, como prevê o artigo 195, parágrafo único do Código Tributário Nacional, o contribuinte é obrigado a fazer a guarda de livros e documentos durante o prazo decadencial e prescricional. E essa lei aqui, ela inclusive prevê que isso se aplique em matéria tributária de forma expressa, permite que você guarde de forma eletrônica, digitalize e faça o descarte de qualquer material físico, né? Então é um pequeno detalhe, não é nada grave, nada tão relevante, mas tem esse link com a matéria tributária. Agora, o que eu acho que expressamente é de matéria tributária e que tem bastante relevância aqui, são as mudanças na Lei Federal 10.522 de 2002, que são realizadas aqui pela Lei da Liberdade Econômica. Então aqui, em relação aos artigos 18, 19, 19A, os que foram incluídos, né? Aqui nós temos, vamos dizer, modificações em relação a quais temas ou em que situações a Procuradoria da Fazenda Nacional ela está dispensada de contestar, de recorrer, e a Receita Federal está dispensada de constituir créditos. Então, vamos ouvir aí o Felipe sobre esse tema. Acho que essa lei talvez venha responder aquela pergunta, né? Doutor, já posso parar de pagar? Que a gente escuta sempre que vem uma decisão do STF e do STJ. Sempre que eu dou aula nessas questões de decisão judicial, de precedentes do STJ, do STF, eu sempre noto que tem uma certa confusão ali, principalmente dos efeitos de uma decisão do STF quando decidido em recurso extraordinário em controle difuso. Eu vejo que isso aqui eu vou colocar uma opinião pessoal minha, acho que a gente vai até divergir de novo aqui, mas eu vejo que a pessoa ela tende a dar um efeito erga omnes para essa decisão de controle difuso do STF. E na verdade não é assim, né? Uma decisão do STF em repercussão geral, ela não é um atributo da decisão. Eu vejo essa daí é uma condição, é um pressuposto recursal. Hoje o STF ele só decide uma questão em controle difuso de constitucionalidade se tiver repercussão geral, ou seja, se aquela discussão for de interesse de toda a sociedade, né? Que ela supera o interesse das lide ali, dos litigantes naquela lide específica. E eu vejo que tem uma questão que pode até ser um pouco contrassenso, mas essa decisão dada pelo STF em repercussão geral, não existe uma previsão expressa que ela vincula os juízes e tribunais a segui-la. É curioso isso daí. Eu sempre tive essa ideia, e aí lendo o Código de Processo Civil, a gente não acha essa vinculação. Se você vai lá no artigo 927 do Código de Processo Civil, ele fala o seguinte: os juízes e tribunais observarão. Então coloca aqui a vinculação dos juízes e tribunais a outras decisões judiciais. Inciso 1. As decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.
ADI, ADC. Inciso 2. Os enunciados de súmula vinculante, lá na Constituição Federal. Inciso 3. E aqui que pode ser que surja a dúvida. Os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demanda repetitiva e em julgamento de recurso extraordinário e especial repetitivos. Hoje, um recurso extraordinário, ele só é julgado se tiver repercussão geral, mas não necessariamente ele é repetitivo. Para ele ser um recurso extraordinário repetitivo, ele tem que ter aquela afetação, a identificação pelo Tribunal de Segunda Instância de que vários recursos que seguem aquela mesma matéria, e aí sim, se um recurso extraordinário é decidido, afetado a sistemática do recurso repetitivo, a sua decisão vincula. Eu tava concordando com tudo, né? Nesse ponto final, eu acho que eu divirjo mesmo, porque eu tô separando ali, a minha leitura desse artigo do CPC é que o recurso extraordinário é com repercussão geral, é submetido à sistemática da repercussão geral, e o recurso especial é submetido à sistemática do recurso repetitivo. Então, eu tô separando esses adjetivos, entendeu? Então, aí me parece que realmente haveria vinculação do judiciário às decisões com repercussão geral ou às decisões com recurso repetitivo no recurso especial do STJ. Agora, o que eu vou concordar com você de forma total é que há uma confusão em relação ao que são esses efeitos desse tipo de julgamento, controle difuso, porque a vinculação no máximo, e você está colocando isso em dúvida, inclusive, mas a vinculação no máximo é do Poder Judiciário. Então, não há vinculação automática da administração pública, a não ser que ela própria, por lei, tenha previsto essa vinculação. Porque pode acontecer, e é o que acontece na esfera federal, que a gente vai tratar agora, pode acontecer de uma lei federal, estadual, municipal, prever que, do ponto de vista administrativo, haverá aplicação automática das decisões em recurso extraordinário decidido em regime de repercussão geral ou recurso especial decidido em recurso repetitivo. Mas não é automático, isso não decorre da legislação processual, nem poderia decorrer, a meu ver, e também não decorre da Constituição Federal. Então, a vinculação de toda a administração pública, do ponto de vista constitucional, vai se dar no controle concentrado e em súmula vinculante. Esse seria, assim, a minha visão sobre esse ponto. No começo, Carlos, eu tinha exatamente a mesma leitura que você. Tinha essa separação, recurso extraordinário seria uma coisa e recurso especial repetitivo seria outra, que é a sistemática do código anterior. O que me fez mudar? Tem várias referências no Código de Processo Civil que vincula o recurso extraordinário também a repetitivo. Então, primeiro, esse próprio artigo 927, você vê lá, ele fala recurso extraordinário e recurso especial repetitivos, no plural. Ele não fala recursos especiais repetitivos, ele fala recurso extraordinário e especial repetitivos. E tem um outro artigo aqui também, artigo 988, que fala da reclamação. Aí tá lá, parágrafo 5º. É inadmissível a reclamação, inciso 2. Proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. Então tem vários artigos que separam as coisas. Bom, é que daí ultrapassa meus parcos conhecimentos de processo civil. Tá bem além. Mas é um ponto para ser pensado, refletido, né? Carlos, se você tiver parcos conhecimentos, eu preciso voltar para a escola, viu? Eu te confesso. Mas aí você poderia perguntar, mas poxa, Felipe, quer dizer então que uma decisão em repercussão geral não vale nada, né? Tá todo mundo desvinculado, então ela não tem efeito nenhum. Não é bem assim, porque toda sistemática recursal, ela impede que uma decisão que seja contrária a uma decisão da STF em repercussão geral, prevaleça. Então, assim, você teve, em segunda instância, um acórdão que te foi favorável. E esse acórdão está de acordo com a jurisprudência do STF em repercussão geral. Se a Fazenda recorre, o recurso dele não é nem admitido. O recurso dele morre. Se for ao contrário, se você perde e recorre, o recurso extraordinário ele tem que ser admitido e o STF ele acaba reproduzindo ali a decisão que foi dada em repercussão geral. Lógico, né? Uma questão de prática jurídica. Essa decisão de repercussão geral, ela vai te dar uma estabilidade, uma previsibilidade do processo. Então, raramente você vai ter decisões ali de juízes ou de tribunais que são contrários ao decidido no STF em repercussão geral. Acaba sendo uma decisão inútil, digamos assim, porque você já sabe ao final o que vai dar o resultado do teu processo. Só um parênteses. Na verdade, o que é comum é casos que não se adequam ao precedente serem encaixados nele, né? E você ficar lutando para fazer o distingue. Exatamente. A ressalva que eu ia fazer, né? Salvo
salvo no caso, na hipótese de o teu caso não se enquadrar nessa decisão. Inclusive, é um pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário, né? Se você tem lá teu recurso extraordinário não admitido em segunda instância, com base na existência de uma decisão de repercussão geral, cabe você entrar com agravo interno para demonstrar justamente o distinguish, né? Como é bonito ler um texto utópico, né? Na prática, na verdade, um robô vai analisar o teu agravo em recurso extraordinário, que é o Victor, e vai encaixar no modelo e você não vai conseguir fazer mais nada. Na prática é assim que funciona, mas tudo bem. Do ponto de vista da teoria, tá aí. Mas seguindo, né? A gente deixa tudo isso daí de lado. Eita, feitas todas essas considerações, né? Se a gente pode falar aí, que se muito, que uma decisão em repercussão geral, ela tem uma vinculação interna no Poder Judiciário, seja em razão de uma norma que obriga juízes e tribunais a observá-la, seja porque traz a previsibilidade do processo, a Lei da Liberdade Econômica, né, alterar a Lei 10.522, ela deu um efeito extraprocessual, ela deu um efeito material para essa decisão em repercussão geral. E eu vejo isso assim com bons olhos. É uma medida de eficiência. Mas como assim? Você poderia explicar? Porque não entendi. Como assim extra? Porque até agora a gente vem falando que essas decisões de repercussão geral, ela vincularia o Poder Judiciário, né? Mas agora, a partir da Lei da Liberdade Econômica, que alterou a Lei 10.522, ela passaria a vincular também a administração pública. Mas não estava antes? Antes estava. O antigo artigo 19, ele já trazia essa possibilidade, com base no Código de 73, de a Fazenda Nacional não mais recorrer de matérias decididas pelo STJ em recurso repetitivo e pelo STF em repercussão geral, a partir de um ato do Procurador-Geral da Fazenda Nacional reconhecendo a derrota e de um segundo ato da Secretaria da Fazenda dispensando de recorrer. E aí também poderia ser editado um ato dispensando os auditores de constituírem os créditos lançados, de revisarem os lançamentos já feitos nesse sentido. Essa disposição, ela continua, mas eu vejo que ela foi muito mais flexibilizada. Houve um aperfeiçoamento da medida. No meu ponto de vista, sim, né? Também não está muito claro como isso vai funcionar, também não sei se eu estou certo nesse sentido, mas antes, né, na redação originária do artigo 19, quando veio essa dispensa, a lei deixava muito clara que essa dispensa de constituir créditos era dependente de um ato da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. O parágrafo 4º do artigo 19 dizia o seguinte: a Secretaria da Receita Federal do Brasil não constituirá os créditos tributários relativos a matérias de que tratam os incisos 2, 4 e 5 do CAPT após a manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Então, precisaria ter essa manifestação formal, reconhecendo a derrota, reconhecendo que aquela matéria não era mais passível de discussão no Poder Judiciário, e a partir daí, os auditores estavam dispensados de formalizar obrigações tributárias naquele ponto. Agora, a matéria regulada pelo artigo 19A, que fala o seguinte: os auditores fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil não constituirão os créditos tributários relativos aos temas de que trata o artigo 19. Entre esses temas, decisões do STJ em recurso repetitivo, do STF em repercussão geral. Observado, aí está lá no inciso 3. Nas hipóteses de que tratam o inciso 6 do CAPT e o 9º do artigo 19, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional deverá manifestar-se sobre as matérias abrangidas por esses dispositivos. Eu vejo que essa manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, hoje, ela direciona a atividade do fiscal no sentido: olha, aqui você está dispensado de recorrer. A decisão abrange tal tributo, tal aspecto da obrigação tributária. O aspecto X foi dispensado, mas o Y não. Então, ela é, digamos assim, ela é interpretativa da atividade do fiscal. Enquanto antes da Lei da Liberdade Econômica, ela era restritiva. O fiscal só poderia lançar após a manifestação da Fazenda Nacional. Agora são coisas paralelas, né? O fiscal, quando for lançar, ele tem que observar o que diz a Procuradoria da Fazenda Nacional sobre o assunto. Entendi. Um outro ponto dessas mudanças aí de vinculação ou de dispensa de recurso de constituição de crédito é a previsão aqui inserida pela Lei da Liberdade Econômica na Lei 10.522, que é o artigo 18A. Então, o artigo 18A prevê que haverá um comitê formado por integrantes do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para editar enunciados de súmula da Administração Tributária Federal e que daí terá um efeito vinculante em relação à administração tributária. É interessante aqui, Felipe, não sei como que você vê esse tema, sempre teve uma discussão, por exemplo, de dar efeitos vinculantes às súmulas do CARF, por exemplo. Porque, afinal de contas, se o auditor fiscal está lançando e o CARF entende de forma contrária, seria um contrassenso
administrativo. Seria contra a eficiência um lançamento dessa forma, que seria posteriormente reformado, eventualmente, no contencioso administrativo. Mas essa discussão acabou amadurecendo para um comitê que possui integrantes do CARF, da PGFN, da Receita Federal, para debater os temas que serão objeto de enunciado de súmula que terão efeito vinculante, vinculando inclusive o CARF. Então aqui nós temos o que é uma coisa a ser discutida, né? Vai ter uma vinculação do CARF no enunciado de súmula desse comitê. Então a gente vai ter aqui um ponto, talvez, da diminuição da liberdade de julgamento do CARF. E de qualquer maneira, houve uma divisão de poderes aqui na decisão sobre a emissão do enunciado de súmula, que vai ter todo um debate interno que não vai ser fácil entre esses três órgãos que têm visões diferentes sobre os temas, muitas vezes, né? Então, para chegar no consenso e emitir o enunciado, vai haver ali um debate considerável. Então, esse eu acho que é uma das mudanças, essa é uma das mudanças consideráveis aí dessa lei. Eu vejo assim, que talvez quem coloque mais empecilho nessa questão seja a Receita Federal. Porque, vamos lá, a Procuradoria-Geral é a que está diretamente envolvida nessas questões judiciais. Então, se ela já reconhece a derrota, se vê que a matéria não é mais passível de discussão, ela já se manifesta nesse sentido. O CARF, o regimento interno dele, antes dessas alterações do novo Código de Processo Civil, ele já previa que ele tinha que decidir de acordo com o STF em repercussão geral ou com o STJ em recurso repetitivo. Então, olha como é que funcionava. O contribuinte ganhava determinada matéria em recurso extraordinário, difuso, essa decisão não tinha efeito vinculante, né, porque ela não é erga omnes, ela é inter partes ainda. Mas isso direcionava a conduta dos outros contribuintes, né? Uma parte não participante do processo deixava de recolher. O fiscal, como ele tem o dever funcional de lançar, ele verificava aquela matéria, lavrava um auto de infração. O contribuinte apresentava a defesa, perdia em primeira instância, mas em segunda ele sabia que ia ganhar porque o CARF era obrigado a seguir a decisão do STF e do STJ. Então eu vejo assim, talvez quem acabe colocando mais empecilho, como eu disse no começo, é a própria Receita Federal. Mas mesmo dentro do âmbito da Receita Federal, a gente já tinha ali instrumentos normativos vinculantes, né? Tinha, por exemplo, a solução de consulta COSIT, né, que já produzia efeitos internos na Receita Federal, vinculando os auditores no momento de lançar, os delegados de primeira instância. Vamos ver como é que vai desdobrar essa questão aqui. Sinceramente, não sei. O que eu acho que é diferente aqui é que não tem a relação apenas com o julgamento do STF ou STJ. Não é a aplicação de entendimento do Poder Judiciário que está no artigo 19 depois. O 18A, na verdade, está tratando de um entendimento administrativo sobre questões. Então, por exemplo, o entendimento do CARF sobre um tema, que não necessariamente foi uma decisão judicial e que contraria, por exemplo, o entendimento da Receita, dos auditores ou da própria Procuradoria, porque a Procuradoria às vezes também discorda do CARF, né? Então aqui, na verdade, nesses temas em que nós não temos decisão do Judiciário, que aí você tem toda a razão, eu acho que vai ser que já tinha toda uma tendência e agora se fortaleceu, mas nesses temas em que nós não temos uma decisão judicial, mas nós temos um entendimento desses três órgãos conflitantes sobre um tema, eles poderiam, em tese, chegar num acordo, emitir um enunciado de súmula que seria vinculante para toda a administração tributária federal. Eu só acho que essa vai ser uma situação difícil de acontecer, se colocar fora a questão de decisão judicial, como você mencionou. Porque para chegar em acordo, por exemplo, sobre temas administrativos, os auditores, a Procuradoria e o CARF, que às vezes tem visão bastante diferente sobre o tema, vai ser algo bastante difícil, me parece. Então é bem interessante. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos, o que vai acontecer nisso daqui. Sobre a Lei da Liberdade Econômica, eu coloquei aqui mais 2 pontos da pauta. Mas aí são só para comentar, porque me parece que não são complicados. Mas são, vamos dizer, reflexos tributários. Primeiro, o artigo 15 da lei, ela modifica a CLT. Aqui eu vou fazer um comentário off-topic, Felipe. No final dessa lei, aliás, quem trabalha com direito do trabalho deve estar sofrendo muito com as mudanças dos últimos tempos. Assim, fora que teve a reforma trabalhista no governo Temer, daí teve outra modificação. Essa lei da liberdade econômica revogou quase o abecedário inteiro da CLT. Então, se você for lá no artigo 19, ficam revogados os seguintes dispositivos da CLT. Aí começa a letra A, vai até a letra V. Então, quase o abecedário. E depois, na MP da carteira verde e amarela, que ainda não foi convertida em lei, obviamente, a gente vai ter uma nova leva de revogações da CLT, mas aí ele dá a volta no abecedário, porque passa do Z e começa A. Eu nunca tinha visto isso. A, B, A, C. Então, assim, realmente advogar na área trabalhista ou ser conhecedor de direito do trabalho ultimamente está sendo algo desafiador. Mas voltando aqui, o que interessa no artigo 15? É porque ele prevê, é uma tendência. O CPF é um número de
cadastro estritamente fiscal da Receita Federal para pessoas naturais, né? O cadastro das pessoas físicas, mas para fins tributários, assim como o CNPJ para pessoas jurídicas. E há uma tendência de unificação de documentos com a utilização do número do CPF. Essa é uma tendência já de vários anos. E aqui simplesmente tem mais... Então a gente tem uma exacerbação desse cadastro tributário para outras áreas. Então qual que é a modificação aqui que eu gostaria de mencionar? É que agora o número único para a carteira de trabalho e previdência social também vai ser o CPF. Inclusive, como se pretende que a CTPS seja virtual e não física, se o empregado informar o número do CPF e daí o empregador fazer o registro necessário no sistema, isso já será considerado entrega de carteira de trabalho. Então, tem toda uma simplificação e eu acho bem interessante, uma desburocratização. Eu gostaria de mencionar que nós estamos centralizando todos os dados da administração tributária, da administração pública, perdão, no CPF, que era um número fiscal. Esse é um ponto. Não sei se você gostaria de comentar alguma coisa sobre isso, mas Não, eu deixo minha experiência pessoal aqui. Quando saiu o aplicativo da carteira virtual, eu baixei e os registros apareceram lá só pela indicação do CPF mesmo. Isso é bem interessante, né? Aliás, se você entra na carteira virtual, não tem o número do teu PIS do teu NIS. Não tem. É só identificado pelo CPF. E o último ponto que eu consegui identificar aqui na Lei da Liberdade Econômica é a previsão do artigo 16. Também é uma coisa muito simples, tá? Ela já faz uma promessa de adeus ao e-social, que é o sistema de escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas. Então ele prevê lá que esse sistema será substituído por sistema simplificado de escrituração digital. Mas é uma promessa, né? Na verdade, nós não temos aqui nenhuma medida ainda tomada. Eu acho que a ideia do e-social é muito interessante, mas eu sei, assim, apesar de não trabalhar exatamente nessa área, mas eu conheço que existem várias críticas, né, à complexidade do e-social. Não sei se o Felipe, que já trabalhou bastante com isso, poderia mencionar e tal, mas também, assim, vai ser substituído por outro sistema que vai ter que fazer controles também. Então, no máximo, vai haver uma simplificação. Carlos, não só o e-social foi o mais criticado, né? Porque o volume de informações era muito grande. Mas também o SPED como um todo são programas super complicados, né? Muita parametrização que você tem que fazer, muita tabela que você tem que constituir. O sistema não é amigável, não é uma coisa fácil, não é para leigo lidar com... É tipo o PJE para advogados. PJE versão 2. E não bastasse a versão 1, tem a versão 2 também. Mas é bem-vinda, né? E aqui eu tô notando aqui o parágrafo único que ele fala do temível bloco K, né? No primeiro momento eu olhei ali e falei, nossa, vai extinguir o bloco K, todo mundo, empresário, vai voltar a ser feliz de novo. Mas não. O bloco K ele só vai ser simplificado também, mas vai continuar lá com todo o controle de estoque e produção que todo mundo teme, né? Então, com isso, eu acho, não sei se você lembrou de algum outro ponto, eu acho que a gente terminou aqui os pontos tributários, de interesse tributário da Lei de Liberdade Econômica. Obviamente, a gente está falando de forma bem superficial sobre várias coisas, né? E a gente pode fazer futuramente programas específicos sobre esses temas, conforme haja o amadurecimento do debate. Assim, eu acho que a gente poderia passar para o nosso segundo objetivo, que é trazer aqui o conhecimento do ouvinte a medida provisória 899, de 15 de outubro de 2019, que dispõe sobre a transação nas hipóteses que especifica, que tem o apelido de MP do contribuinte legal. Essa MP, óbvio, é uma MP, né, tá em trâmite. Esse governo não tem, assim, céu de brigadeiro na tramitação de projetos no Congresso Nacional, a gente não sabe se vai ser aprovado. Ainda que o Congresso Nacional esteja simpático à agenda econômica do governo, mas nós não sabemos se vai ser aprovado. Agora, essa MP que surgiu meio de surpresa, né? Não havia, assim, notícias prévias, exatamente. Ela traz também uma mudança histórica no direito tributário. Então, assim, esse nosso programa não vai debater os detalhes, a gente só está realmente trazendo ao conhecimento, até porque não saiu a regulamentação, né, Felipe? Não saiu. Estava na expectativa de que saísse agora no final de novembro. É o que a Procuradoria-Geral tem dito nessa primeira modalidade aqui, né, transação na cobrança da dívida ativa, mas não saiu ainda. Então a gente não sabe como é que vai ser. Só espero que essa regulamentação não inviabilize a transação, que nem aconteceu na dação em pagamento, né? Quando você busca uma dação em pagamento para fazer junto com a Procuradoria, o próprio procurador falou assim, olha, deixa quieto isso daí que é muito burocrático, não funciona. Só espero que não vá por essa linha também. Resumindo, a MP do contribuinte legal, na verdade o que ela faz é regulamentar a transação tributária que é prevista pelo artigo 171 do Código Tributário Nacional como forma de extinção do crédito tributário. Então, ela,
obviamente que na esfera federal, né? O seu escopo é simplesmente tratar de transação tributária na esfera federal. Então, por que foi meio assim surpreendente? Existe um debate há muitas décadas sobre a criação de uma norma nacional ou mesmo uma norma federal, que é aplicável somente à União, para a transação tributária. Existem alguns projetos que foram objeto de amplo debate na academia, em trâmite no Congresso Nacional. E, de repente, surgiu uma medida provisória que não teve o mesmo debate e que desconsiderou os projetos que estão no Congresso Nacional, trazendo ali uma previsão para a transação tributária. Então, esse é um primeiro aspecto que chama atenção. O segundo ponto que chama atenção sobre a ideia dessa MP da transação é que a própria ideia de transação tributária ela é muito discutível, ou ela é, no mínimo, complicada, ela é complexa. Então, primeiro, nós vivemos um período na administração pública em geral da busca da consensualidade. Então, se a gente for observar o direito administrativo atual, contemporâneo, vai haver uma grande discussão da participação do cidadão, eu estou falando de direito administrativo em geral, do cidadão na prática dos atos administrativos, um direito administrativo que seja menos imperativo e mais colaborativo. Então, você percebe vários instrumentos de consensualidade no direito administrativo. E essa questão da transação tributária que está prevista no nosso sistema, no mínimo desde o CTN, em 1966, e não tinha sido regulamentada na esfera federal, ela vai nesse caminho de uma administração pública que busca o acordo, que busca dar fim a litígios, né? Então, assim, a ideia em si, ela não tem como ser considerada ruim. Agora, qual é a crítica que a academia costuma fazer, parte da academia costuma fazer à ideia de transação tributária? Eu não vou entrar aqui em tecnicismos, né? Não é forma de extinção, porque o que extingue é o pagamento. Não precisamos entrar nessa parte conceitual. Mas eu vou recordar aqui, por exemplo, alguns pensamentos do professor Eurico de Santi, quando ele tratou do projeto de transação tributária que estava lá no Congresso Nacional e que foi defendido veementemente pelo professor Heleno Torres, e também em escritos e artigos sobre o tema. Segundo, por exemplo, essa visão do professor Eurico, a transação tributária ela é uma forma de corrupção do sistema, porque é mais ou menos, inclusive do ponto de vista de política tributária, se ela não for bem desenhada, então assim, a questão do design dessa transação tem que ser muito bem pensada, porque senão a gente vai entrar numa bola de neve parecida com a situação desses parcelamentos especiais que são conhecidos como refis na esfera federal. O governo federal se torna refém dos refis, porque a pessoa aguarda o refis, aumenta então, há um aumento percentual da inadimplência, porque ele já aguarda o refis que haverá depois. E isso, na verdade, do ponto de vista de política tributária, é discutível, porque o bom contribuinte se sente, vamos dizer assim, desprestigiado porque pagou em dia, e você tem um aumento percentual do número de inadimplentes também aguardando um novo parcelamento especial. Então, há um efeito cascata. O problema da transação tributária é esse. Se você vai ter transação tributária que vai liberar de ônus moratórios o contribuinte inadimplente, e ele já sabe como vai funcionar isso, você vai ter um fomento ao aumento da inadimplência. Ou isso vai fazer parte das regras do jogo. Obviamente, o contribuinte vai jogar com isso. Aqui cabe até vamos dizer, uma análise econômica do direito e teoria dos jogos. É óbvio que isso vai ter uma implicação nas decisões dos agentes econômicos. De outro lado, o que é muito complicado na transação tributária e na transação da administração pública como um todo? Eu estou falando de crédito tributário sujeito aí a ato administrativo vinculado, com responsabilidade funcional bastante pesada. E como que eu vou fazer uma transação se eu não já prever as regras exatas de como vai funcionar para dar uma vinculação a esse ato? Então, eu vou deixar isso discricionário como na iniciativa privada? Isso, na verdade, seria, aí sim, com certeza, um motivo de corrupção do sistema. Não é corrupção no sentido de crime, vamos dizer, de quebra de integridade do sistema tributário. Porque eu tenho ato vinculado na sua Constituição, mas depois se torna um ato discricionário na sua liberação. Nós teríamos um problema ali de funcionamento do ordenamento jurídico sobre esse ponto. Bom, esses são os pontos de debate sobre a transação tributária. O fato é que, de surpresa ou não, com debate ou não, surgiu a MP do contribuinte legal. E nós temos aqui algumas previsões sobre transação já antes da inscrição da dívida ativa, após a inscrição da dívida ativa. E aqui, Felipe, eu vou passar para você também refletir sobre o tema. O que eu acho que foi a intenção aqui do legislador para evitar aquela corrupção sistêmica, que eu falei do tipo, o efeito econômico de ninguém mais querer pagar ou já contar com a inadimplência para poder fazer um parcelamento melhor, né? Porque aqui o parcelamento, vamos dizer, em 86 vezes é muito melhor parcelar em 86 vezes do que em 60. Ainda mais com desconto. Isso aqui vira, na verdade, um refis eterno. Então, qual foi a ideia aqui, me parece, do governo federal para evitar isso?
não é todo contribuinte que vai poder realizar a transação tributária. Não, além de ter limite de número de transações, mas não é todo contribuinte, mas seriam aqueles ranqueados, porque nós temos agora um ranking da Procuradoria da Fazenda Nacional dos contribuintes. Então, seriam aqueles ranqueados como créditos de difícil recebimento. Então, na verdade, essa transação aqui é uma forma de buscar o recebimento de créditos perdidos, por assim dizer. Quando você faz isso, essa vinculação, realmente você não está abrindo a porteira para a transação de forma indiscriminada. Isso pode, talvez, frustrar o interesse dos contribuintes, que gostariam de poder fazer esse tipo de acordo de forma mais comum, mas me parece que evitaria essa desmedida abertura do Instituto. Essa questão da corrupção que você está dizendo também foi a primeira sensação que eu tive, porque essa modalidade específica aqui da transação, né, a primeira, transação na cobrança da dívida ativa, ela institui um refis permanente, sem dúvida. E eu também pensei, poxa, eu acredito que de alguma forma terá que ser trazida alguma restrição, mas eu encontrei alguns problemas, né? Primeiro, é muito perigoso a Fazenda ela começar a trazer restrição que não está prevista aqui na medida provisória. A gente vai cair num critério de legalidade. Então, eu tinha pensado nisso, não sabia que você ia mencionar, porque é o seguinte, esse ranqueamento, ele é por ato infralegal, totalmente informal, né? Informal. E olha que interessante, isso vai limitar a atuação do contribuinte, a atuação no sentido de poder fazer jus à transação. E aí, se você não pode fazer jus à transação, você pode considerar que isso é uma espécie de pena ou sanção, e você estaria, na verdade, prevendo uma sanção administrativa com base num ato infralegal de ranqueamento. É algo bastante discutível. Concordo. E se a gente pega aqui o artigo 10 da medida provisória, ele fala o que o procurador vai poder disciplinar. Então procedimento necessária aplicação desse capítulo, né? Qual que é o procedimento para aderir a essa transação? A possibilidade de condicionar a transação ao pagamento de entrada ou prestação de garantia. Situações em que a transação somente poderá ser celebrada por adesão, que não é cabível à transação individual. Formato e os requisitos da proposta de transação, né? Qual que é o conteúdo que tem que ter, mas a princípio disponível para todos os contribuintes. Talvez enquadre aqui os critérios para aferição do grau de recuperabilidade das dívidas. Mas aqui especificamente para transação individual, né? Pelo que eu entendo aqui. Observância do... Bom, enfim, princípio da publicidade e tal. Então, realmente, a coisa tem que vir. E acho que tem que considerar também, isso daí que você falou, ele tem um grande sentido se a gente considera aquela portaria da PGFN do começo do ano passado, que ela regulamenta no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional a cobrança do crédito tributário, que eles basicamente abrem mão de crédito tributário de executar crédito tributário que eles entendem de difícil recuperação. Que entrou toda a discussão da penhora administrativa, né? Que a Procuradoria já faz o controle do patrimônio do devedor quando encerra a fase administrativa para ver se existe a possibilidade de receber aquela dívida em execução fiscal, senão eles nem ajuizam mais a execução. Então talvez venha nesse sentido para complementar naquelas normas, né? E óbvio, assim, dentro de uma política de diminuição do número de execuções fiscais, que é um absurdo realmente, né? Então é uma questão de racionalidade do sistema, com certeza. Ô Carlos, e você, como procurador do município, eu sei que você participa de grupos aí de procuradores de estado, do município, espero que não pelo Telegram, né? Eu sei que você participa. Como é que vocês veem essa questão? Você acha que vai pegar isso daqui? Tem um movimento nos demais entes também para instituir transação nas suas competências? Como é que você vê isso? Não, Felipe, eu acho que isso aqui é uma tendência já de alguns anos e eu até achava que a União estava lenta nessa tendência. Eu acho que realmente nós vamos ver essa realidade se firmando, tá, no nosso direito. Em algumas procuradorias, nós já temos previsão de transação. Existem vários modelos. Em relação a procuradorias municipais, existe ali um projeto lá em Blumenau, da doutora Cleide Poppenmeier, que é bastante conhecido. Talvez um dia a gente chame ela aqui para conversar a respeito. Então eu acho que é uma tendência que se insere não só no direito tributário, é uma tendência de todo o direito administrativo também, essa questão da consensualização. Os problemas são aqueles que eu já havia mencionado antes. Então, uma coisa que me preocupa aqui. Artigo 1º, parágrafo 1º da MP. A União, em juízo de oportunidade e conveniência, poderá celebrar transação em quaisquer das modalidades. Você tratar de transação em juízo de oportunidade e conveniência em direito tributário é algo que me parece que de antemão fere a impessoalidade. Então, assim, ou pelo menos um ponto de vista abstrato está ferindo possivelmente aqui a impessoalidade. Tudo bem, tem que ser motivado, vai ter controle. E aí nós vamos lá no artigo 20, que é o artigo que todo servidor público que vai trabalhar com isso exigiria, para
ter na lei. Os agentes públicos que participarem do processo de composição somente poderão ser responsabilizados civil, administrativo ou penalmente, inclusive em órgãos internos de controle, quando agirem com dolo ou fraude para obter vantagem devida para si ou para outrem. Porque qual que é o receio? Nenhum servidor público que eu conheço, você vai conversar, ele toparia fazer, mesmo que ele considere que é a melhor coisa do mundo, ele toparia fazer uma transação sob o risco de sofrer sanções. E na situação hoje da atuação dos órgãos de controle, até às vezes um pouco fora de um eixo de equilíbrio, você participar de um processo de transação desse seria se autocondenar a ser réu numa ação civil pública ou a sofrer sindicância. Porque algum órgão de controle ia dizer que você havia atuado contra o crédito público, contra a fazenda pública, em prejuízo da fazenda. Então isso é algo que realmente esse artigo vem nesse sentido de defesa. Ao mesmo tempo, essa lei me parece ter algumas contradições. Então ela prevê ali que haverá essa conveniência e discricionariedade ali para celebrar a transação. Tá, quer dizer então que a procuradoria vai poder fazer a transação se ela considerar que pode, de forma motivada, em qualquer situação. E depois ele vincula aqui com requisitos. Então, tem coisas aqui para serem amadurecidas. Agora, respondendo a sua pergunta, sim, me parece que é uma tendência. Eu não sei se essa MP vai passar, se vai ser nesses termos na esfera federal, mas eu acho que nós vamos ver isso nos próximos anos em todos os níveis. Realmente eu acho que é algo presente. Eu acho que essa questão da oportunidade de conveniência, ela é bastante aplicável. Se você vai nessa primeira hipótese, né, da transação da dívida ativa, ela é mais complicada mesmo, porque você está invocando aí princípios, direitos indisponíveis, né, de bem público. Mas olha, essa segunda modalidade de transação por adesão no contencioso tributário de relevante e disseminada controvérsia jurídica. Eu acredito que a gente está prestes a ver isso daqui. Agora, no começo de dezembro, o STF vai definir, esperamos, né, de uma forma definitiva, a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS da COFINS. Principalmente se vai modular os efeitos da decisão dele ou não. Mas vamos supor, modulando ou não modulando, eu acho que se enquadra perfeitamente aqui no caso, abrir uma transação nesses moldes aqui para a União já dizendo, falando, olha, eu vou pagar para você tanto, se você aderir isso daqui eu pago agora, para colocar fim nisso, ou se não, você que vai lá brigar, vai executar, vai entrar em precatório, enfim, o procedimento de compensação federal agora mudou também, né, porque agora a Receita, antes você habilitava o teu crédito, depois ela verificava se o crédito é lícito ou não, agora ela faz essa verificação prévia, então assim, demora para o contribuinte conseguir efetivar o direito dele. Isso é um ponto interessante, essas transações em ações em massa, né, que você evita um monte de discussão judicial e multiplicação de recursos, então você diminui também o custo de atuação da administração pública nessa defesa, então isso é realmente um ponto bastante interessante de transação. A título de curiosidade, aqui nós temos um projeto de código tributário tramitando aqui no município de Londrina, eu sei que para o ouvinte de outras regiões do Brasil isso é só um exemplo, mas em que nós estávamos prevendo esse tipo de transação, tanto em ação em massa, quanto também em casos específicos, eu acho que é uma tendência, realmente é algo que está sendo discutido bastante. É bem-vindo então, né? Vamos ver o que vai acontecer agora nos próximos meses em relação a isso. Bom, com certeza nós vamos ter que voltar a esse tema da transação tributária, quando se converter em lei com as modificações, então é algo que a gente só trouxe para reflexão aqui do ouvinte. Então eu acho que a gente pode passar para o nosso último tema de hoje, de atualização aí de mudanças, que é a medida provisória 905 de 2019, que institui o contrato de trabalho verde e amarelo, que era uma promessa do ministro Guedes desde a eleição. Só que veio com escopo diminuído, né? Balão de ensaio. Ele tá com uma assim, não é tudo que se pode se enquadrar aqui, né? Então, o que você poderia falar pra gente sobre isso aí, Felipe? Então, na questão do trabalho verde e amarelo em si, eu acho que, enfim, não é coisa que vem aqui muito em seja do nosso debate, né? Fica a curiosidade aqui que a medida provisória ela isenta das contribuições previdenciárias o trabalhador que está enquadrado nesse contrato verde e amarelo, né? Ele é um contrato muito específico, que ele é destinado para pessoas entre 18 e 29 anos de idade, salvo engano, né? Que é o primeiro registro na carteira. A empresa, ela pode ter também um número limitado de empregados que pode estar nessa condição, é para gerar o primeiro emprego, né? Aquela velha discussão, poxa, todo mundo quer trabalhador com experiência, mas como é que eu vou ter experiência se ninguém me dá trabalho? Então eu acho que vem para resolver essa situação. Como eu disse, ela isenta das contribuições previdenciárias os empregados que estão submetidos a essa espécie de contrato. Então é para estimular realmente o primeiro emprego. Mas o que eu acho mais interessante aqui, Carlos, a discussão que não tem tanto a ver com a carteira verde e amarela, né, mas está lá no capítulo da geração do microcrédito, que é a extinção da contribuição
contribuição de 10% da FGTS no caso da dispensa desmotivada, né, da demissão sem justa causa. A gente sabe, essa contribuição ela já vinha sendo discutida no Poder Judiciário pelo esgotamento da sua finalidade em 2012, né? Essa contribuição ela foi criada em 2001 para que a União pudesse ter caixa para pagar as diferenças inflacionárias de correção monetária dos planos Collor e Verão. Não tinha dinheiro, né? Criou essa contribuição de 10% e os próprios balanços da Caixa Econômica demonstram que desde 2012 esses expurgos, vamos chamar assim, já foram pagos, né? E a partir de então, esses recursos eles passaram a ser empregados em Minha Casa e Minha Vida. Então, levantou-se essa discussão. Uma contribuição, né? Uma espécie tributária, ela é instituída com uma finalidade específica. Esgotada essa finalidade, o que acontece com essa contribuição? Então, isso está no Poder Judiciário, está afetada a repercussão geral no STF. E agora vem, na medida provisória, extingue. O que é curioso, né? A contribuição foi criada por lei complementar, mas foi extinto por uma medida provisória. Esse tema, assim, da validade formal da extinção por medida provisória é algo que vai gerar um certo debate. Tudo bem, aqui não estamos falando de criação, instituição de tributo, nem de majoração, estamos falando da extinção. Precisa de lei. A MP tem força de lei. O Supremo entende que a MP pode tratar de matéria tributária. Agora, se alguém entender, por exemplo, que por ter sido criada por lei complementar, essa contribuição somente poderia ser extinta por lei de mesma hierarquia, aí a MP não pode ser convertida em lei complementar. A MP não pode tratar de matéria de lei complementar como prevê a Constituição Federal. Então aí nós já teríamos um problema formal, que me parece que não vai ser a grande questão, porque uma coisa é instituição, outra coisa é extinção. Aliás, haveria, por exemplo, argumentos de que essa contribuição ela nem precisaria de lei para ser extinta, porque ela tinha uma causa, e essa causa já foi implementada, que seria o suprimento dos valores, né, que a Caixa, você mesmo demonstrou no balanço. Então aqui a gente vai ter um debate formal em relação à extinção dessa contribuição, que vem em boa hora, né? Eu acredito que sim, é engraçado, né? A gente nunca vê tributo extinto, na hora que é extinto a gente não sabe o que fazer. A primeira coisa que eu fiz quando eu vi essa medida provisória foi ver lá nas competências da Constituição se é necessário lei complementar para extinguir tributo. É porque essa contribuição ela foi instituída com base na competência residual da União, que realmente precisa de lei complementar para instituir. E sempre que a gente procura as referências tal, fala que somente precisa de uma lei para majorar ou para exigir, né? Para extinguir. Só o Código Tributário que fala, mas a gente vai estar interpretando a Constituição de baixo para cima, né? Não, aí eu acho que eu discordo de você, Felipe, pelo seguinte, obviamente, quando eu estou olhando o direito tributário de forma isolada, eu vou olhar lá as limitações constitucionais ao poder de tributário no artigo 150, inciso 1, eu vou precisar de lei para instituir ou majorar tributo. Esse é o princípio da estrita legalidade tributária. Mas, quando eu falo de extinção de tributo, eu não preciso pensar no artigo 150, inciso 1. Então, eu preciso pensar, por exemplo, já se quiser ficar na parte tributária, lá no 150, parágrafo 6º, que fala de renúncia de receita em geral, que precisa de lei. Ou então, eu vou no 37 caput da Constituição, né? Então, a administração pública ela não poderia deixar de cobrar nenhum tributo se não atendesse o princípio da legalidade. Então, precisaria de uma lei para instituir tributo, mesmo que não tivesse o 151, mesmo que não tivesse nada. Porque a administração pública precisa realmente de lei para poder para estar autorizada a atuar. E aí também a gente poderia ir para o direito financeiro e pensar que qualquer ato de renúncia vai precisar de autorização legal, né? Então, assim, de qualquer maneira, eu precisaria de lei. Agora, a discussão aqui eu acho interessante precisa de lei complementar? Primeira pergunta. Segunda pergunta, precisa de lei nesse caso? Porque nesse caso, já que ela previa uma condição, a lei que a instituiu já não estava prevendo a sua extinção com o implemento da condição? É uma questão diferente, que é uma coisa que é pouco debatida. Imagina o seguinte, o imposto de guerra. O imposto de guerra, ele tem uma condição, que é a iminência da guerra ou a declaração de guerra. Eu vou precisar de uma lei depois para extinguir, mesmo que a guerra já tenha sido, já tenha paz, já tenha a declaração de paz, o acordo, se eu tivesse instituído imposto de guerra, se já implementou a condição, acabou a guerra. Eu acho que é a mesma situação. Se eu tenho um tributo causal, eu preciso de lei para falar que a causa acabou? Bom, infelizmente foi o que o Supremo disse, né? Essa questão, se uma norma de hierarquia inferior pode revogar outra de hierarquia superior, que é hierarquia formal, né? Acho que a gente não pode esquecer que o STF já analisou essa questão, quando veio lá na revogação da isenção da COFINS. A lei complementar que instituiu a COFINS tinha a previsão lá de que as sociedades civis de profissão regulamentada eram isentas da COFINS, né? E depois veio a lei 9.718, lei ordinária, e revogou essa isenção. E a palavra final do STF foi nesse sentido, falou, olha,
como aquela lei ela é materialmente ordinária, ainda que formalmente complementar, uma lei ordinária posterior pode revogar a lei complementar sem problema nenhum. E aqui acho que se assemelha nesse sentido porque, não existindo na Constituição Federal uma exigência de lei complementar para extinguir determinado tributo, né, existe para instituir, mas não se exige nessa hipótese também uma lei complementar para extinguir, a extinção seria materialmente ordinária, a princípio. E aqui, só para deixar claro, eu estou indo num pressuposto estritamente formalista, né, dentro do direito tributário. E o segundo ponto desse de esgotamento, eu sempre falei nas minhas aulas que essa questão da extinção da FGTS eu vejo como a pior matéria que o STF vai decidir, a maior sinuca de bico que ele está nessa discussão. Nem tanto pela extinção ou não da FGTS, mas é nesse processo que ele vai definir o que é uma contribuição, a espécie tributária contribuição. Desde que veio a Constituição de 88, que elevou a Constituição lá ao patamar constitucional, se discutia academicamente qual é o limite do direito tributário, que sempre foi visto da seguinte forma: o direito tributário ele cuida da instituição, fiscalização e arrecadação do tributo. Ponto. O que acontece depois da extinção, pouco importa, estaria fora do direito tributário. As contribuições, como tem essa destinação específica e obrigatória, ela já naturalmente já traz esse alargamento, tá? Mas a destinação efetiva, essa destinação tem que ser legal ou efetiva? Se a gente for pela doutrina clássica, a destinação efetiva está fora, porque seria econômico-financeiro e não tributário. Só que é um movimento que a gente tem visto que tem se mudando, né? A gente tem obras bem recentes colocando dentro do direito tributário a destinação específica, né, efetiva dessa contribuição dentro do orçamento, se ela é de fato direcionada para a finalidade pela qual ela foi instituída. E aí eu tenho uma ligação maior entre o direito financeiro e o direito tributário, né? Então realmente é um debate interessantíssimo da academia atual. Não, completo. E aí o STF, ele vai ter que decidir isso. Basicamente assim, o que é uma contribuição? Para ser contribuição, basta a destinação legal, então vira um oba-oba. Então quer dizer, a União, que adora uma contribuição porque ela não precisa partilhar a receita, poderia, a princípio, arrecadar a contribuição, colocar onde ela bem quiser, pouco importa a finalidade legal, porque a finalidade legal foi cumprida. Nesse caso, eu acredito que até mesmo, se for aberto desse jeito, a espécie tributária contribuição, ela fica em xeque. Talvez a gente volte lá para a teoria do professor Paulo, que fala que contribuição ou é imposto ou é taxa. Um dia eu quero debater esse tema de natureza jurídica das contribuições aqui num episódio mais acadêmico, mas é algo bastante interessante. Bem interessante. Olha, eu acho assim, da MP da carteira verde e amarela, o Felipe mencionou rapidamente, tirando a questão da revogação dessa contribuição sobre a demissão sem justa causa, nós temos a previsão do artigo 9º, que é o fomento estatal aqui para a contratação, né, que foi mencionado, que isenta as empresas que contratarem nessa modalidade da contribuição sobre a folha, do salário educação e de todas as contribuições para terceiro. Então, realmente, eu teria uma folha de pagamento, quando contratado sob essa modalidade, livre de contribuições. Um aspecto a considerar aqui, importante, é dentro daquela ideia da desoneração da folha. Inclusive, tem um debate grande aqui, né? Tributário também. Para poder custear isso, afinal, o dinheiro não cai do céu, está se tributando aqui o seguro-desemprego com a contribuição previdenciária. E esse é um debate interessante, político e jurídico mesmo. Eu vou poder tributar esse benefício previdenciário que é o seguro-desemprego com a contribuição previdenciária? Esse é um primeiro debate político e jurídico. Além disso, bom, Felipe, aí pra gente encerrar, me parece, se você não tiver mais nada, a gente vai considerar que o fundo de garantia por tempo de serviço é um tributo? Não, Carlos, a gente é tributarista. Obrigatoriamente a gente tem que considerar. Então esquece aquela história que é só um direito trabalhista? Também é um direito trabalhista, mas então é tributo, né? Eu acho que sim. Um dia a gente faz um episódio para discutir a natureza jurídica, que espécie que é, tudo beleza. Vamos falar que é tributo. Então aqui também a gente tem uma isenção parcial em relação ao fundo de garantia, não é isso? Não, é isso mesmo, né? O artigo 7º lá da medida provisória, ele fala especificamente que a alíquota mensal da FGTS passa a ser 2%. Então vejo que dentro do direito tributário não tem como lidar com essa redução de outra forma do que uma isenção parcial. Muito bem, Felipe. Então, eu acho que nós trouxemos aí alguns pontos de reflexão sobre essas 3 normas federais, de bastante impacto em várias áreas e também no direito tributário. Agradecemos a atenção dos ouvintes, esperamos ter podido ajudá-los aí a refletir sobre esse tema. E fica um grande abraço e pedimos para que vocês mandem sugestões e nos sigam nas redes sociais. Então, um grande abraço para vocês. Isso aí, Carlos. O debate está aberto, a gente espera feedback com vocês. Vamos tocar para frente esses negócios aí, que são discussões novas aí, novidades do direito tributário, pra gente se preparar. Acredito que venha mais coisa pela frente aí. Obrigado. Obrigado.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.